Oi pessoal, então, hoje eu vou contar pra vocês algumas coisas que eu deixei de comer, até mesmo antes de entrar na faculdade de nutrição, porque eu já sabia que eram coisas que de alguma forma não me faziam bem, e que eu deixei de comer e que depois que eu entrei na faculdade eu tive certeza de que eu tava deixando de comer e que isso só me beneficiava. Então, eu fiz uma listinha de alguns alimentos que eu parei de comer por causa de alguns motivos que são relevantes, sim. E depois que passar a nossa vinheta, eu conto pra vocês quais são os alimentos que eu parei de comer depois que eu entrei na faculdade de nutrição. Alguns deles eu parei um pouquinho antes, mas tem a listinha já já. Então, a lista de alimentos que eu deixei de comer tá aqui anotadinha do meu lado. E o primeiro alimento que eu deixei de comer, de uma forma que já tem um bom tempo, acho que deve ter o quê? Uns 5 anos mais ou menos, é salsicha. Eu não como salsicha de jeito nenhum, não como cozida, não como de nenhuma forma que inventarem salsicha, eu não como. Eu não gosto, e por ser um alimento que vai uma mistura de muitos restos, ela acaba me causando um certo repúdio no estômago e eu não como. E de certa forma isso me faz bem, porque não é recomendável o consumo de salsicha e muita gente sabe disso. Então eu não sei se vocês são adeptos a comer salsicha, mas na salsicha, como eu já disse, além de ser uma mistura de muitos restos, a salsicha também tem uma alta concentração de sódio, então ela só faz mal para o seu organismo. E eu prefiro evitar, já que não é um alimento que não tem uma substituição. Ela tem sim, e quem não quer comer não precisa comer, porque não é um alimento que vai te fazer falta, porque ela não é rica em tantos nutrientes ou em tantas coisas. Então, esse é o primeiro alimento que eu deixei de consumir depois que, antes de eu entrar na faculdade. O segundo alimento que eu deixei de consumir, de forma geral, são os embutidos. Embutidos eu já não como mais nenhum. Pra quem não sabe, alimentos embutidos é salsicha, linguiça, presunto, mussarela, todos os alimentos que são processados com mais algum alimento juntos, para que ele tenha uma característica, eu já deixei de consumir. Então, todos os tipos desses alimentos processados juntos, assim, eu já não como mais. Os embutidos estão fora da minha lista. Com toda certeza nunca vão voltar, porque a concentração de sódio que eles têm é muito alta, e sódio retém líquido, então faz o corpo inchar. De certa forma, eles também vão prejudicando a saúde ao longo do tempo. Então, eu evitei lindamente. Bom, o próximo alimento são as bolachas recheadas. Sim, eu já não como traquinas, eu não como passatempo. E isso também não foi um alimento que eu parei de comer quando entrei na faculdade, foi um alimento que eu já venho parando há um bom tempo. Desde que eu terminei o ensino médio, como no ensino médio eu estudava o dia todo, eu tinha uma rotina muito puxada, então às vezes eu acabava optando por comer besteiras, só pra manter o estômago cheio. E aí, depois que eu terminei o ensino médio, eu comecei a meio que cortar essas besteiras que eu consumia. A bolacha recheada foi uma delas. Porque tem muita gordura, a mistura de coisas pra fazer aquele chocolate é uma mistura com muita coisa desnecessária. Tanto que nem as minhas amigas da faculdade falam, o chocolate daquela bolacha acaba de guarda-chuva, grudando só da boca. Então, eu evito comer, e eu já evitava antes, tanto que é uma vez ou outra que às vezes dá vontade, então como uma bolachinha assim, a vontade já passa e eu fico longos e longos meses, até anos, sem sentir vontade de comer essa bolacha. E eu evito bastante. O próximo alimento é a pipoca de micro-ondas. Sim, eu parei de comer pipoca de micro-ondas porque a radiação que vai no alimento para o preparo dele é uma radiação que acaba meio que estragando o alimento. E não sei se vocês sabem, mas a radiação que vai no alimento, ela meio que fica
e acaba causando malefícios pro nosso organismo. Então, eu prefiro mil vezes comer aquela pipoca que a gente faz na panela com um pouco de óleo, manteiga, vinagre, sei lá, cada um faz a sua do seu jeito. E aí, eu prefiro comer essa pipoca do que comer a pipoca que vai no micro-ondas. Até porque os temperinhos que vêm, às vezes, com essas pipocas de micro-ondas também são temperinhos que são cancerígenos, então eu extermino ao máximo da minha vida esse tipo de coisa, pra que eu não me prejudique no futuro. Outro alimento que eu deixei de consumir, só que esse eu já não consumia desde pequena, é a carne mal passada. Minha família é muito de fazer churrasco, eles gostam bastante de festa. Então, direto tem aquele parente que grita lá do fundo: eu quero um pedaço de carne mal passada. Não, não faço parte dessa lista. Eu evito porque, pelo fato da carne estar mal passada, muita bactéria que pode ter no alimento, com o mau preparo dela, pode vir parar em mim essas bactérias. Então, eu evito porque eu não tô afim de passar mal e acabar estragando a festa porque eu comi alguma coisa que me fez mal. Assim como muitos parasitos que tem na carne, não só na carne de porco, quanto na carne de vaca, de boi, sei lá como vocês querem falar, eles acabam vindo parar dentro dos nossos organismos, do nosso organismo, e esses parasitas fazem muito mal para a saúde. Então, se eu posso evitar, pra que eu vou consumir, não é mesmo? Eu prefiro comer a carne ali daquele jeitinho que ela não tá sangrando, que ela não tá vermelha, que ela tá normalzinha, sabe? É o único jeito que eu consumo carne em churrasco. Outra coisa que eu tô tentando cortar ao máximo da minha vida são bebidas com álcool. Sim. Eu experimentei algumas e durante o ano passado eu até que bebia algumas vezes, mas tipo, não era uma coisa que eu gostava muito de fazer. E aí, quando eu vi que a bebida ferrava muito com o meu organismo, eu fiquei tipo, meu Deus, o que eu tô fazendo com o meu organismo? E aí eu comecei a cortar o consumo de bebida alcoólica. Uma vez ou outra, às vezes dá vontade de tomar, tipo, quando eu tô em alguma festa e vejo algum copo bonitinho, sabe aqueles drinks bem planejados? Aí dá vontade de tomar, mas nada que o refrigerante não resolva. Embora o refrigerante também seja um consumo bem maléfico pro meu organismo, ainda assim é menos do que o álcool, então eu prefiro excluir um pouco do álcool do meu organismo. E o refrigerante também é outra coisa que eu tô tentando dar uma cortadinha assim, porque antes eu era muito viciada e, tipo, quase todo dia eu tomava uma lata de Coca-Cola, uma garrafa de Coca-Cola. E agora são de vez em quando, assim, vezes ou outra que eu tomo um refrigerante, ou só no final de semana. Eu evito ficar tomando refrigerante o tempo todo. Que eu deixei de consumir quando entrei na faculdade de nutrição foi comida de rua. Sim, comida de rua. Poucas pessoas sabem, mas às vezes o mau preparo dessa comida de rua pode te fazer mal. E eu não tô dizendo que todos os estabelecimentos são assim, não preparam a comida direito. Longe de mim dizer isso. Mas eu já não gostava de comer em restaurante self-service depois que um professor mostrou algumas amostras pra gente de como era a manipulação dos talheres de lá, pelo fato das pessoas não lavarem a mão e etc. Eu vi que tem uma proliferação muito grande de bactéria, então restaurante self-service não é mais comigo, não como. Lanches eu também tô tentando evitar, porque a concentração de sal e gordura que tem em lanches é muito grande e faz mal também pro organismo, então a gente tenta cortar. E são essas as dicas. Tomem cuidado onde vocês vão comer, porque às vezes a famosa saladinha de prato verde que você quer fazer no self-service pode vir com uma larvinha ou bactérias que você não vê, que podem te prejudicar. Então tenha certeza que o lugar que você tá comendo
é um lugar limpo e é um lugar que não tem uma manipulação ruim dos alimentos. O alimento que mais tá me fazendo sofrer por ter que parar de comer é chocolate. Sim, chocolate. Desde o começo desse ano, finalzinho do ano passado, eu tô tentando cortar o chocolate na minha vida. Uma pelo fato de que eu sou uma consumista exagerada de chocolate, não posso ver chocolate que eu tenho vontade de comer. E outra que os chocolates eles são processados com muita coisa, como eu já disse dos outros alimentos, muitas coisas desnecessárias para a conservação do próprio alimento, então acaba prejudicando a saúde. Eu tô evitando ao máximo, geralmente quando eu vou comer chocolate são dos meio amargos para os amargos, ou chocolate branco, que é o chocolate que tem menos conservantes e menos coisas, menos porcalhadas no meio. Então, e eu tô tentando controlar, porque o vídeo de hoje é isso mesmo, é só uma lista, um apanhado de alimentos que eu deixei de consumir e alguns dos motivos que me fizeram cortar esses alimentos da minha vida. E creio eu que eles não estão fazendo falta, alguns deles eu tenho abstinência e não falta, mas até aí tudo bem, nada que a gente não consiga controlar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, quem gostou curte, se inscreve se não for inscrito e compartilha, porque o foco é fazer a família crescer e todo mundo saber um pouco mais do que faz bem ou não para o nosso organismo. Até porque, como muita gente diz, o nosso corpo é o nosso templo. Então, eu não sei vocês, mas eu não quero ver meu templo destruído a longo prazo. Então eu evito comer muita besteira para que eu consiga ter uma saúde melhor e consiga ter uma qualidade de vida um pouco maior. Então, beijos e até o próximo vídeo!